Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Isaías 35, 4. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Bom dia. Mês de julho e mais um dia da nossa série Versículo comentado temático. O tema deste mês de julho é Não temas. Nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração. Esteja atento, esteja atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Tu conheces profundamente o coração humano, conheces aqueles que sorriem por fora, mas carregam lutas por dentro. Conheces os cansados, conheces os desanimados, aqueles que perderam a esperança e aqueles que estão tentando permanecer firmes, mesmo sem entender o caminho. Hoje, pedimos que esta palavra alcance cada pessoa que ouvir este estudo. Que o Senhor fortaleça mãos cansadas, renove corações abatidos e reacenda a esperança daqueles que pensam que não conseguirão continuar. Que possamos compreender que a nossa força não vem apenas daquilo que nós conseguimos fazer, mas da certeza de que nosso Deus vem ao nosso encontro. Em nome de Jesus, amém. Hoje, dia 22, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, Isaías 35, 4, que diz assim: Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Em outra versão, diz assim: Dizei aos desalentados de coração. E continua do mesmo jeito. Sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Lemos duas versões com o mesmo sentido. O capítulo 35 de Isaías é uma mensagem de esperança e restauração. Para entendermos sua profundidade, precisamos lembrar que o povo de Judá estava vivendo tempos difíceis. Eles enfrentavam ameaças, inseguranças, consequências da desobediência. Muitos estavam desanimados.
A realidade ao redor parecia apontar para a derrota. Mas Deus, através do profeta Isaías, anuncia um futuro de restauração. O capítulo começa falando de um deserto que floresce, uma terra seca que volta a ter vida, um lugar sem esperança que recebe transformação. Essa imagem revela algo poderoso. Deus é especialista em trazer vida onde parece existir apenas destruição. E dentro desse cenário que surge a declaração: sede forte, não temais, eis o vosso Deus. Deus não ignora a dor do seu povo, não ignora. Ele não diz simplesmente sejam fortes sozinhos. Ele apresenta o motivo da força. Eis o vosso Deus. A força nasce da presença dele. Vamos comentar as frases desse versículo. Dizei aos desalentados de coração ou aos turbados de coração. É interessante perceber que Deus manda uma mensagem para aqueles que estão desanimados. Ele não fala apenas aos fortes, ele fala aos cansados. A expressão desalentados de coração ou turbados de coração representa pessoas sem ânimo, sem coragem, com o coração enfraquecido. Existem momentos em que a maior batalha acontece dentro de nós. O corpo continua caminhando, mas a alma está cansada. E Deus olha justamente para essas pessoas. E continua: sede fortes. Essa palavra não significa que devemos fingir que está tudo bem. Não significa esconder nossas dores. A força que Deus oferece não é a aparência de invencibilidade. É uma força interior que nasce da confiança dele. É como uma árvore durante uma tempestade. Ela pode se curvar com o vento, mas permanece firme, porque as suas raízes estão profundas. Nós não devemos esconder as nossas dores. O que não significa que nós vamos sair murmurando e reclamando. Mas não esconder aqui é colocar as nossas dores diante do Senhor, aos pés da cruz. É falar com quem resolve e confiar. E confiar. Não murmurar, não sair falando e dando testemunho, mas dar testemunho da confiança que, apesar dos seus problemas, das dificuldades, apesar das dores, a confiança em Deus é que faz diferença na sua vida, na minha vida. E continua: não temais. Mais uma vez encontramos a mensagem central da nossa série. O medo aparece quando olhamos apenas para as circunstâncias, mas a fé nos faz olhar para Deus. O Senhor não promete que nunca enfrentaremos situações difíceis. Ele promete estar presente quando o enfrentamos. Eis o vosso Deus. Essa é a parte mais importante do versículo. Deus não aponta primeiro para a solução. Ele aponta para si mesmo. Antes de dizer, eu vou mudar a situação, ele diz, olhem para mim. Porque quando conhecemos quem Deus é nossa visão sobre os problemas mudam. Porque quando conhecemos quem Deus é, nossa visão sobre os problemas muda. O tamanho da dificuldade diminui quando enxergamos a grandeza de Deus. E os olhos firmes no Senhor também nos segura de uma possibilidade de queda.
devido aos problemas. Ele vem e vos salvará. Essa frase revela a ação. Deus não é um espectador distante. E ele vem, ele se aproxima, ele age. O povo poderia pensar: estamos sozinhos. Mas Deus responde: eu estou vindo. Essa é uma das maiores esperanças da fé. Deus não abandona seus filhos no meio da batalha. Eis que ele vem. Glória a Deus. Observe que Deus manda anunciar essa mensagem aos desalentados, aos turbados. Isso nos ensina que uma palavra de fé pode ser instrumento de restauração. Este momento nosso aqui que compartilhamos pode ser instrumento de restauração na sua vida, na minha vida e na vida de alguém que você vai abençoar compartilhando essa mensagem. Às vezes, Deus usa uma pessoa, uma mensagem, um momento de oração para fortalecer alguém que estava quase desistindo. Por isso, compartilhar a palavra é também uma forma de cuidado. Talvez alguém precise ouvir hoje: não temas, o seu Deus continua presente. Deixe o seu like no vídeo, que é uma forma de fazer com que o YouTube entregue a mais pessoas essa mensagem que eu e você não conhecemos, mas Deus sabe quem é e que precisa ouvir, né? Perdão. A lição central que tiramos desse versículo é que a nossa força não está na ausência de dificuldades, mas na certeza de que Deus vem ao nosso encontro para nos sustentar e, como diz a frase final, nos salvar. Glória a Deus. Quantas pessoas vivem como o povo de Judá, com o coração cansado, preocupadas com o futuro, carregando responsabilidades, lutando batalhas silenciosas. Às vezes, até continuam servindo a Deus, mas por dentro estão sem forças. Isaías 35:4 nos lembra: Deus vê o coração abatido, Deus conhece a luta escondida, Deus não despreza aquele que está fraco. Ele se aproxima para fortalecer. Glória a Deus. Vamos praticar juntos este versículo? Primeiro, reconheça suas limitações diante de Deus. Somos limitados, não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu preciso da tua força. Segundo, alimente sua alma com a palavra diariamente. Um coração fortalecido pela palavra permanece firme, mesmo em tempos difíceis. Terceiro, não enfrente o desânimo sozinho. Procure pessoas de fé, oração e comunhão. Deus também cuida através de relacionamentos. E lembre-se, todos os dias, o seu Deus está presente. Antes de olhar para o tamanho da luta, olhe para quem está com você. Que a palavra de Deus que você ouviu hoje não fique apenas no seu entendimento, mas desça ao seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da promessa, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu aqui hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. Se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta palavra falou verdadeiramente com você, compartilhe este estudo com alguém que hoje está com o coração cansado e precisa ser lembrado
de que Deus continua presente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muitas vezes chegamos diante de Ti cansados e sem forças, mas hoje recebemos a promessa de que o Senhor é o nosso Deus e que não estamos abandonados. Fortalece aqueles que estão desanimados, levanta aqueles que caíram, renova, Senhor, aqueles que pensam que não conseguem continuar. Que a nossa confiança esteja em Ti, que possamos caminhar não pela própria força, mas pela certeza da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Inscreva-se no canal e acompanhe a série Versículo Comentado Temático. Não temas. A cada estudo aprendemos que Deus não apenas nos dá uma promessa, Ele caminha conosco em cada etapa da nossa jornada. E guarde esta verdade. Quando suas forças acabam, Deus continua sendo a tua força. Não temas, o Senhor está contigo. Gratidão.